Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos falar sobre as repercussões após a abertura do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ocorrido nesse domingo na Câmara de Deputados. O entrevistado é João Pedro Stedley, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, e que foi uma das principais entidades na luta contra o impeachment. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, aqui de São Paulo, convidamos a jornalista Júlia Duailib, da revista Piauí. E contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, João Pedro. Boa noite. João Pedro, o MST foi uma das principais entidades na luta contra o impeachment. No entanto, o pedido de abertura do impeachment foi aprovado e o Senado deve discutir, possivelmente até 10 de maio vai haver uma resposta. Depois disso que foi para muitas pessoas uma decepção esse resultado de domingo passado, o que a gente pode esperar para 10 de outubro, 10 de maio? Bem, nós dos movimentos populares, e acho que a população em geral, estarrecida com o comportamento dos deputados, naquela sessão macabra, que apenas 2 comentaram os argumentos que está no processo, que é as pedaladas. Nós esperamos que os senadores criem juízo e que o processo seja interrompido. Por outro lado, esperamos que algum senador, ou o próprio PT, ou a própria Advocacia Geral da União, caso o Senado não interprete os argumentos que são fajutas, que alguém recorra ao STF. Porque está claro uma dicotomia entre a motivação pelo impeachment, que exige provas contundentes que a presidenta tenha cometido crime, e eles não apresentaram provas. Portanto, cabe ao governo, à presidenta, aos senadores do PT, recorrer ao STF com uma questão de mérito, porque como é que você condena uma pessoa sem ter prova que ela cometeu crimes? E é isso que está em curso. Não? Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo para, antes de prosseguir a entrevista, conhecer um pouco mais sobre o economista João Pedro Stedley. João Pedro Stedley é gaúcho de Lagoa Vermelha. Filho de pequenos agricultores italianos, é formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Universidade Autônoma do México. Fiel às origens dos pais, é hoje, aos 62 anos, uma das principais lideranças brasileiras da luta pela reforma agrária no país. Desde a década de 1960, Stedley está engajado nas mobilizações contra a concentração da propriedade da terra no Brasil. Embora de formação marxista, teve atuação destacada na Pastoral da Terra, criada pela Igreja Católica para defender os direitos de pequenos agricultores e trabalhadores rurais. Com o Papa Francisco, Stedley está ainda mais próximo do Vaticano. Em dezembro de 2014, ele participou em Roma do debate sobre a emergência dos excluídos. Em julho do ano passado, foi um dos articuladores de um encontro de cerca de 150 líderes de movimentos sociais com o Papa Francisco em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Um dos líderes da Via Campesina, movimento internacional de organizações camponesas, e uma das principais lideranças do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, Stedley está insatisfeito com os rumos da reforma agrária, que avalia estar parada em todo o planeta. A paralisia no Brasil é uma das críticas que faz o governo da presidenta Dilma Rousseff. Apesar dessa postura, o MST liderou protestos importantes contra o pedido de impeachment votado pela Câmara dos Deputados domingo passado. Antes mesmo da decisão, Stedley já defendia um dia de greve nacional na véspera do processo chegar ao Senado e anunciava que não reconhecerá a legitimidade de um eventual governo do vice-presidente Michel Temer. Sob os aplausos da militância, mandou o recado: nós não vamos deixar o Temer dormir sossegado. Ele que avisa a patroa que vai demorar tempos para voltar para casa e dormir tranquilo. Boa noite. Boa noite. Eu queria falar do pós-processo na Câmara, né, da aprovação da sequência do processo de impeachment. Imaginar já o Brasil como será
num provável governo Temer, né? Parece que existem algumas propostas já colocadas na nova composição, que está sendo formatada e aparece na mídia, de, por exemplo, ampliação do número de integrantes do Supremo Tribunal Federal de 13 para 15 ministros. Fala-se também na volta do financiamento privado de campanha, né? Que é uma das bandeiras mais importantes para acabar com a corrupção. Estão falando em voltar com o financiamento de campanha. E também as privatizações, né? Se comenta muito que nessas privatizações poderiam entrar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, além da Petrobras. Dizem também que vai haver um processo ou uma tentativa, ou uma aposta de criminalização das lideranças populares através de CPIs. Como é que você vê esse pacote? É isso mesmo que você espera ou você acha que não é bem assim? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, os nossos telespectadores têm que ter claro o diagnóstico sobre a situação do nosso país, que nós temos analisado nos movimentos populares. O Brasil vive uma grave crise de natureza econômica, social, política e ambiental. E essa crise, ela é parte de um conjunto de fatores que envolve a situação do capitalismo mundial. Nós não podemos colocar a culpa pela crise de A, B, do governo Dilma, do governo Alckmin. Ela faz parte dessa natureza cíclica do capitalismo e se estende em toda a América Latina. Então, qual é a saída para uma crise tão profunda, que a rigor na nossa sociedade, como o teu pai estudou muito, nós vivemos ela na década de 30, uma crise parecida, depois ela se repetiu na década de 60 e depois já a nossa geração viu na década de 80. Bom, diante de crises tão profundas e graves, tu só sai da crise com um projeto de país. E para você construir um projeto de país, é necessário que forças sociais e populares se aglutinem, discutam e apresentem uma proposta para a sociedade e construam uma maioria naquilo que o Gramsci dizia, a hegemonia na sociedade. Bem, hoje nós não temos nenhuma força social que apresente um projeto para o país. E por isso, assim como aconteceu nos outros períodos históricos, sempre a saída é demorada. Porque é uma engenharia social que depende de aglutinar forças, debater ideias, pensar o Brasil de uma maneira diferente. Bom, diante dessa crise, parte da burguesia, e tendo a crer que não é a maioria, é apenas aquele 1% do capital financeiro aí, do Bradesco, do Itaú, das empresas transnacionais e do agronegócio, acham ilusoriamente que a saída para a crise é tirar Dilma e aplicar o modelito neoliberal. Ora, o modelito neoliberal não deu certo nem nos Estados Unidos. Levou esse país ao fracasso nos governos Collor e Fernando Henrique. Então, esse receitual que está na internet, que você leu, que a saída é a privatização, que a saída é o desemprego, isso a população brasileira já conhece e vai repugnar veementemente. Você imagina o que é se atrever a querer privatizar a Caixa Econômica, que é o único banco público desse país? É claro que os funcionários vão se rebelar, que a sociedade vai se rebelar, que os poupadores vão se rebelar. Então isso não resolve problema nenhum. Ou seja, nós temos que pensar um projeto para o país que resolva o problema da crise econômica, que resolva os problemas sociais, que enfrente a crise política e ambiental. E para cada um dos aspectos da crise, nós temos soluções diferenciadas. Por exemplo, entre os movimentos populares, nós temos consciência. Para resolver esse problema da crise política, que encheu a Câmara de mais de 100 corruptos, que são réus na STF, ou essa distorção que eu li hoje nos jornais, que dos 513, só 36 fizeram os votos suficientes para se eleger.
O resto entraram de caronas por um puxa-votos, tipo Tiririca. Não? Bom, essas distorções você tem que corrigir. Você tem que corrigir como é que tem uma sociedade com 58% de negros e mulatos e lá tem meia dúzia de negros e mulatos. Como é que uma sociedade tem 52% de mulheres e lá tem 8% de mulheres? Então tem que corrigir as distorções do sistema político. Mas para isso precisa uma reforma política de fundo, que esse Congresso não tem vontade e nem poder. E para isso, então, nós sonhamos, no futuro próximo, ter uma Assembleia Constituinte. Então, um hipotético governo Temer só vai levar a se aprofundar todas essas crises. Tanto a crise econômica, o que ele pensa que trocar de ministro resolve? A crise econômica tu só enfrenta quando a sociedade fizer um esforço para fazer novos investimentos produtivos. Quando você direciona os investimentos para aquelas áreas da indústria e da agricultura que geram emprego. E hoje nós somos uma economia simplesmente rentista. Os únicos que ganham dinheiro nesse país são os bancos, o capital financeiro. Mas contra os bancos, que são os financiadores das campanhas, ninguém fala. Stedley, como é que você vê a proposta de setores do PT para se fazer uma nova eleição? Eu acho que isso não está colocado nesse momento. Nesse momento nós temos que barrar o golpe e inviabilizar o governo Temer. E ainda nós temos esse calendário. Temos o calendário do Senado, até o 10, 15 de maio, e depois defendemos que se recorra ao STF. Como disse o Lula, e eles ficaram putos da cara, o STF está covardado. Está covardado porque o STF no Brasil também é um poder monárquico. Como é que o cara é escolhido pelo presidente e fica lá até completar 70 anos? A sociedade não tem nenhum controle, então nós temos que fazer uma reforma do STF para ter mandato, para ser escolhido pela sociedade, para ter algum tipo de controle. Então, esses que estão aí, que foram escolhidos pelo presidente, deveriam ter pelo menos vergonha na cara e assumir o seu papel constitucional, que é zeladores da Constituição. E o que está lá na Constituição? Um presidente só pode ser afastado se cometer crime. Me digam, qual o crime que a presidenta cometeu? Governo ruim, nós dos movimentos fomos os primeiros a criticar o ministério da Dilma e as suas medidas erradas. Nós levamos a Dilma num assentamento em março passado, não desse ano, do ano passado, quando ela estava começando, e dissemos para ela, troque o Levi porque é infiltrado. O Levi é funcionário do Bradesco e do Banco Mundial. Você vai se arrepender. Bom, ele ficou um ano lá fazendo uma política neoliberal que só aprofundou a crise econômica. Então, o problema não é discutir se o governo era ruim ou bom. O problema é dizer, esse governo foi eleito por 54 milhões de votos e nós temos que recorrer a todas as instâncias da Constituição para preservar o seu mandato. E depois de preservar o mandato, então discutir com ela para que ela remonte um ministério em diálogo com a sociedade e mude a sua política econômica. Stedley, eu queria fazer uma questão. Nós estamos falando de, na sua opinião e na opinião de muitas pessoas, o que houve no domingo foi um golpe, né? E eu queria saber como que você avalia o comportamento, que é uma crítica que hoje se faz assim, que o comportamento da bancada da maioria dos deputados do Partido dos Trabalhadores foi um comportamento bem comportado demais. Nem parecia que eles estavam diante de um golpe. Porque é um golpe, é diferente de você entrar numa votação, você vai perder. No plenário? No plenário. Não, é diferente você ganhar, você vai lá, vai ganhar, vai perder. Você for daquela proposta, o cara de outra perdeu, que pena, vamos para casa. Não. Quando você está dando de um golpe, você está dando de uma intervenção que vai mudar as instituições, que vai trazer um prejuízo para a democracia, que vai mudar as regras do jogo. Então, um golpe, tanto que alguns deputados, assim, em especial do PSOL, tiveram uma intervenção mais dura. Um deles chamou o Cunha de gangster, falou que ele estava cheirando de enxofre. Não, eles estavam muito apáticos, eu acompanhei de dentro do plenário. Os deputados, eu vou votar, viu? Eu sou a favor da democracia, eu vou votar, viu? Eu acho que... Você não achou que... Você acha assim, que até para quem estava assistindo, estava normal demais? É que o parlamento é um teatro, né? Mas estava muito teatral, né? Tá bom, vamos criticar que os atores da classe trabalhadora se comportaram muito bem. Mas aí, eu acho que aí não é o tema principal da conjuntura atual. O tema principal é nós debater com a sociedade como sair dessa crise. E o Temer, estamos avisando, o Temer não só não vai tirar o país da crise, como vai aprofundar. Porque
as propostas que ele verbaliza a mando da CNA, da CNI, da FEBRABAN e da Fiesp e do seu lumpen presidente Paulo Scaff, uma pena que ele nem sabe o que é ser lumpen burguês, tá? Mas é um programa neoliberal que não tira a sociedade da crise, que a aprofunda. Então, nós estamos avisando, o caos está aí, não é porque nós não gostamos do Temer, é porque nós temos responsabilidade. A nossa responsabilidade é encontrar soluções que resolvam os problemas da população, em especial da classe trabalhadora. E que seria? E que soluções você enxerga já? Tipo assim, em vez do Temer, em vez desse programa A Ponte para o Futuro, que ele fez, que é uma retomada de tudo aquilo que os conservadores já fizeram no Brasil, o que você enxerga como, assim, como linhas gerais? Assim? O que você acha que dá para fazer? Naquilo que eu disse, passado o fantasma do impeachment, a presidenta deveria recompor o seu ministério buscando pessoas representativas na sociedade. Até porque os partidos traíram ela. Então, ela tem que buscar na sociedade. E aí, para cada setor, discutir com a sociedade uma plataforma. Por exemplo, na crise econômica, que é grave, os economistas das várias correntes já apresentaram várias propostas. E apenas para os nossos telespectadores terem conhecimento, por exemplo, você tem que mexer no superávit primário. O ano passado, o governo gastou 500 bilhões de reais, pegou do tesouro, do nosso dinheiro, e botou lá nos bancos. Quem são os proprietários dos títulos da dívida interna no Brasil? 15 mil famílias. Então, olha, 200 milhões de brasileiros pagaram impostos, o governo recolheu e deu para 15 mil. É um processo violentíssimo de concentração de riqueza no país. E é por isso que a economia fica travada. Quanto mais concentrada, menos desenvolve. Então, tem que parar o superávit primário, baixar a taxa de juros aos padrões dos Estados Unidos. O Temer aí e o senhor Aloysio Nunes não são tão puxa-sacos assim dos Estados Unidos. Então vamos copiar dos Estados Unidos e botar a taxa de juros como é nos Estados Unidos, 0,20 ao ano. Baixa a taxa de juros e faz um acordo. Ó, pessoal, quem tem títulos da dívida interna, nós vamos pagar, porém daqui a 5 anos. Agora nós temos que sair da crise. Pega esses 500 bilhões por ano. Nem precisa botar só em programas sociais. Bote 100 bilhões na Petrobras e manda a Petrobras continuar contratando navios, fazendo sondas. Bota 100 bilhões na construção de casa popular. Aí você pode construir, em vez de 70 mil casas, como a Dilma assinou há 15 dias atrás, nós precisamos 1 milhão de casas por ano. E ao contratar essas casas populares, você resolve o problema da população e ativa a indústria, porque atrás de uma casa tem a fábrica de vidro, a energia elétrica, tijolo e a mão de obra. Então, você botar 100 bilhões na construção civil, esse país reativa a economia e sustenta o emprego. Não? E tu pode botar mais 100 bilhões na educação. Então, continua esse programa de expandir as universidades públicas, de garantir que essa juventude possa entrar na universidade. Olha a bomba relógio que está aí, que já foi ativada em junho de 13. O Lula, no seu governo, dobrou a população universitária, de 7% para 15%. Mas ainda falta 85%. E qual é o jovem hoje, mesmo morando numa favela, não tem o sonho de entrar numa universidade? É isso que você fala que a bomba relógio de 2013? É esses milhões de jovens que querem entrar na universidade e a crise barrou eles. Não? Por quê? No último Enem, 6 milhões e 700 mil jovens com segundo grau completo fizeram Enem para entrar na universidade e disputaram 1 milhão e 600 mil vagas. Metade em pública, metade em privada. E os outros 5 milhões que sobraram? É essa bomba relógio. Esses 5 milhões querem entrar na universidade. Então, apelo para vocês aí que estão me ouvindo, 5 milhões, pessoal da juventude e da periferia, vão para a rua, vão lá brigar pela universidade. Agora, resolver o problema de botar 5 milhões de jovens na universidade, precisa fazer investimentos pesados na universidade pública, ou seja, botar mais 100 bilhões. Lá, tira dos juros, bota na universidade, contrata mais professores. Pedro, quando você fala isso, a resposta vai ser a conta não fecha.
Vamos Como dizer, não fecha? a crítica vai ser não existe almoço grátis, os velhos argumentos liberais, monetaristas. Não existe almoço grátis, a conta não fecha, é por isso que, inclusive, até o governo do PT teve que cortar. Não, o governo do PT não teve coragem de enfrentar o capital financeiro. Então, como que você responde isso? Como é que você responde isso? Eu estou respondendo isso. Tá. Ó, o ano passado, ou nos últimos 12 meses, o governo gastou 500 bilhões, pegou lá do Tesouro, é dinheiro, não é papel, e pagou juros aos bancos da dívida interna. O que eu estou propondo? Faz um pacto. Não negamos a dívida, vamos fazer uma auditoria para saber a origem, que é mal contada, e esses 500 bilhões, em vez de entregar para os bancos, que fica lá para especulação, você investe na indústria, na construção civil, na educação e na saúde. Então, a conta fecha. Agora, o que nós temos que ser claro é, para fechar a conta, tem que tirar dos banqueiros, tem que tirar dos rentistas. E botar... Olha, nós estamos defendendo mais do que o seu Paulo Scaff, que é um lumpen. Nós estamos defendendo, é preciso investir na indústria. Como é que o senhor faz para tocar o MST? Como é que é? Para tocar o MST, como é que você consegue recursos e como é que administra esses recursos? É um segredo simples, autonomia total. Então, cada núcleo do MST tem que discutir. Como é que, se nós estamos aqui num assentamento e nós queremos botar um laticínio, nós temos que discutir onde é que vamos apresentar o projeto para botar um laticínio. Se no nosso assentamento não tem uma escola, como é que nós vamos fazer? Vamos brigar lá na prefeitura para ter uma escola. Ou seja, o MST é uma sigla que reúne o ideário da reforma agrária. Mas cada grupo do MST tem autonomia total, tanto política quanto dos seus recursos e da sua administração. Ou seja, eles têm que ser empoderados, têm que assumir a responsabilidade de buscar soluções para cada problema que eles enfrentam. Eu gostaria de tirar algumas dúvidas, porque vocês são muito atacados pelos conservadores, né? E acho que era bom você explicar para o telespectador e desmistificar algumas coisas que são ditas. O MST vive de recursos públicos? É uma questão. Outra questão, ele recebe dinheiro de organizações internacionais com outros interesses no Brasil, que é uma outra crítica que se faz, né? E se você acha que o movimento corre o risco de passar por uma CPI e uma tentativa de criminalização? Primeiro, os latifundiários e os deputados conservadores sempre tiveram raiva do MST. Mas não por ser MST ou por lutar pela reforma agrária. Os reacionários, eles têm raiva dos pobres, porque quando os pobres se organizam. Se o pobre continua pobre, isolado e não reclama, eles não têm problema nenhum. Agora, quando os pobres se organizam e começam a caminhar com suas próprias pernas, aí a Casa Grande não aceita. Né? Então, nós já tivemos, do Lula para cá, 3 CPIs contra o MST. Investigaram tudo. Imagina se eles tivessem achado algum dinheiro público, ou que o Stedley já está rico. Já a própria Veja já fez fofoca de que eu tinha uma casa em Morumbi, não sei aonde. Ou seja, se houvesse algum desvio real nas contas ou de dirigentes do MST, eles já tinham botado nós na cadeia, porque já passamos por 3 CPI. Bem, segundo, quando a direita faz essas acusações que o MST vive de recursos públicos, é uma manipulação grosseira. É claro que o MST mobiliza a sua base para disputar as políticas públicas e os recursos públicos. Mas como é que esses recursos são aplicados na nossa base? Não é via MST. Dei o exemplo das casas aí. Nós vamos lá brigar com a Dilma. Ô Dilma, recupera o programa Minha Casa Minha Dilma aí. Né? Porque tem que construir casa no meio rural. Ela assinou lá o protocolo liberando recursos para esse ano para 35 mil casas. Bom, então a Caixa Econômica tem os recursos para 35 mil casas, ela vai contratar empreiteiras, vai contratar cooperativas para construir as casas. Nós não vemos o dinheiro, nós vemos as casas, né? Que vai beneficiar quem está lá debaixo do barraco. Mesma coisa, nós vamos lá brigar com o MEC. Ô MEC, para de ser um ministério só da universidade. Nós queremos que o MEC bote dinheiro em escolas de ensino médio, no interior, porque é aí que tu segura a juventude no interior. Bom, no caso do governo do Ceará, inclusive quero fazer um elogio público, na época do Cid Gomes, nós construímos 6 escolas de ensino médio nos assentamentos, com recursos estaduais e do MEC.
Bom, nós vimos o dinheiro? Não. Mas a população se beneficiou, porque agora nos grandes assentamentos tem lá uma escola de ensino médio. E o jovem que tem 14, 15 anos, em vez de ir para a cidade para continuar estudando, ele continua morando com a sua família, trabalhando na agricultura e de noite vai na aula no ensino médio. Então aparece na manchete, a MST conseguiu dinheiro para uma escola. Outro tema, por exemplo, da assistência técnica. Nós vamos lá e brigamos com o INCRA. Tem que contratar agrônomo para assistência técnica. Bom, aí o INCRA faz convênio com cooperativas de agrônomos. Mas esse dinheiro do INCRA para contratar o agrônomo vai para o agrônomo. Né? Nós só somos beneficiários da política pública, que o agrônomo vai lá e dá orientação. Posso fazer uma pergunta? O Fernando Souza manda uma pergunta pelo Facebook. Tem vários internautas perguntando. Na segunda parte a gente vai ter que dar espaço para eles. Vamos lá. O Fernando Souza pergunta: Stedley, na prática, o que você quer dizer quando fala em inviabilizar o governo Temer? Inviabilizar é porque o plano de um provável, possível governo Temer, como Florestan Júnior explicitou, é um plano neoliberal. Portanto, ele vai cortar direito dos trabalhadores, ele vai tentar privatizar. Mas inviabilizar o que? É fazer o quê? Claro, fazer pressão, greve, mobilizações de massa, é impedir aquelas políticas que o governo tente implementar contra os trabalhadores. Isso que é inviabilizar, é tu enfrentar, dizendo por aqui não. Stedley, nas manifestações agora do impeachment, a gente viu que a capacidade de mobilização dos movimentos sociais foi menor do que dos grupos pró-impeachment. Foi menos gente para a rua. Domingo não. Domingo não. Domingo não. A Engabaú, pode pesquisar onde você quiser. Nós tinha mais gente. Tinha mais gente na Paulista do que no Engabaú. Mas se você contar nas várias capitais, a maioria delas, nós tinha mais gente do que... O que eu queria te perguntar é o seguinte, 60% da população, segundo o Datafolha, é a favor do impeachment. Existe um descompasso, os movimentos sociais não estão conseguindo chegar na população para tentar convencê-los da opinião dos movimentos sociais contra o impeachment da presidente? Te agradeço a pergunta. Qual é o cenário da luta de classes que nós estamos vivendo? É verdade. Nesse embate das mobilizações, nós tivemos de um lado a parcela da pequena burguesia. Eu não gosto de usar classe média porque o pai dele me ensinou. Não existe classe média. Assim como não existe classe alta nem classe baixa. Classe média é um termo estruturalista que não explica nada. O Marx e o pai dele dizia, nós temos que chamar eles de pequena burguesia. Pequena burguesia quem é? É uma pessoa de um nível de renda média que tem a cabeça de burguês e o bolso é pequeno, mas ele pensa como burguês. No Brasil, na sociedade brasileira, apenas 8% da população são pequeno burguês. Foram esses que foram na Paulista, que foram em Copacabana. E eles têm um limite, porque são só 8%, então eles não conseguem aumentar além do que já conseguiram. Bem, do nosso lado da classe trabalhadora, quem foi para a rua? Foram os setores organizados, os militantes, as mediações. E também nós tivemos um limite. Você tem toda a razão. A esquerda, os sindicatos, os movimentos, nós não conseguimos sensibilizar a grande maçona. Os 80% da classe trabalhadora ficaram em casa, no sofá, assistindo novela. Por quê? Porque foram bombardeados há 6 meses pela direção política do golpe que se chama Rede Globo. Então o sujeito está vendo a novela, espera uma novela ou outra e vê o Jornal Nacional e o Jornal Nacional dele. Mal da Dilma, mal do Lula, mal de qualquer mudança. Então a classe trabalhadora ficou atônita e ficou em casa. E por outro lado, assustada com o desemprego. Então é verdade, esse é o cenário. Agora o que nós imaginamos? Que essa classe trabalhadora, ou essa juventude que eu estou apelando aqui, a juventude também não foi para a rua. Aqueles do junho de 13 não foram para a rua. Se você pegar, que a própria Datafolha fez, nas mobilizações da pequena burguesia, 8% eram jovens. Nas mobilizações da classe trabalhadora, 16% eram jovens. Então a juventude não foi para a rua também. Também porque está puta da cara com todo mundo. A juventude critica o governo Dilma, com razão, e tem raiva dessa direita, que a juventude não é burra. Você acha que a juventude vai apoiar o Temer, o Cunha? Né? Espero que a juventude seja a primeira a ir para a rua
contra o governo Temer e Cunha. Né? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo agora. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o dirigente do MST e da Frente Brasil Popular, João Pedro Stedley. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o dirigente do MST e da Frente Brasil Popular, João Pedro Stedley. João Pedro, voltando aqui às perguntas pela internet, Valdivan pergunta pelo Twitter: como você enxerga a construção das frentes amplas de defesa da democracia, como a Brasil Popular e o Povo Sem Medo? Você acha que isso é uma... Eu acho que foi a grande sacada que nós tivemos nesse último período, porque desde o final do ano passado, os movimentos populares das várias correntes ideológicas conformamos essas duas frentes. A Frente Brasil Popular, fizemos uma conferência em Belo Horizonte, havia mais de 5.000 militantes, participam dela em torno de 60 movimentos populares e correntes partidárias. E paralelo a ela também, um outro grupo se organizou na Frente Povo Sem Medo e depois, na prática, nas ações de rua, nós atuamos em conjunto, as duas frentes, embora tenha pequenas nuances ideológicas. E eu acho que a Frente Brasil Popular, ela cumpriu um papel fundamental de mobilizar a população, porque os partidos e os sindicatos, não porque nós queremos, mas eles perderam um pouco a mística perante a base. Então a Frente Brasil Popular veio superar esse vazio, né? Sem desdenhar os sindicatos e os partidos, mas conformando uma nova unidade, uma nova mística, para mobilizar a população, primeiro, para defender a democracia, mas só isso é insuficiente, para defender mudanças do governo. Nós, desde o início, fomos críticos à política econômica do governo. Relatei aqui o diálogo que nós tivemos com a presidenta em março de 2015. E também nos propomos a discutir um novo projeto para o país, que nós chamamos de as reformas estruturais necessárias, que são elas que podem, a médio prazo, encontrar uma saída para essa crise que eu estou relatando. Mas isso ainda está sendo em construção, porque tu não constrói um projeto assim, não basta contratar meia dúzia de professor da USP e pedir para eles fazer um programa, né? Um programa, ele depende de vontades políticas e depende da população assimilar. Então, dei o exemplo aqui de uma reforma estrutural necessária, que é a reforma política. Mas nós sabemos, uma reforma política de fundo só virá com uma Assembleia Constituinte. Eleita em condições muito especiais. Se for eleito como o Congresso eleito... Claro. Segundo, da mesma forma, nós precisamos uma reforma tributária. Os únicos que pagam imposto nesse país são os pobres, né? O rico não paga imposto. Então tem várias propostas do tipo imposto sobre fortunas, sobre herança, imposto sobre os bancos. Nos Estados Unidos os bancos pagam 50% de imposto de renda sobre o lucro líquido. Aqui pagam 30% e ainda desviam dela. Não vem 30, não. Estou exagerando, né? Não chega porque a 30, eles dizem 30. 15%. Eles dizem 30. Bom, então tem que ter uma lei, uma reforma tributária. Uma pergunta do Tobias Silva pelo Twitter. Como você avalia o discurso do ex-capitão e deputado Bolsonaro na votação de domingo? Elogio ao Ustra, a tortura ali como pano de fundo, como é que o senhor... Eu já me referi a esse senhor em outras ocasiões. A parte da ideologia fascista dele, eu acho que ele não bate bem na cabeça. Eu acho que ele tem que procurar algum psicólogo, algum psiquiatra, porque o comportamento dele não é normal de seres humanos. João, você é, não diria amigo, mas é bem próximo do Papa, né? e da Igreja Católica. É verdade. Né? No entanto, em pesquisas que foram realizadas, o movimento Sem Terra, os integrantes, os militantes, em sua maioria são evangélicos. Né? Como é que fica essa dicotomia das religiões dentro do MST, né? Sendo que a CNBB, que foi contra o impeachment também, também é vista como um campo auxiliar dos trabalhadores sem terra?
Bem, primeiro, o MST não é um corpo estranho na sociedade brasileira. A sua base, nós temos 1 milhão mais ou menos de famílias assentadas em todo o Brasil, entre projetos de reforma agrária e projetos de colonização. Bom, esse 1 milhão de famílias representa o que a sociedade é. Então, se na sociedade tem corintiano e palmeirense, no MST tem palmeirense e corintiano. Se tem cristãos, ateus, a mesma coisa. O MST reflete o que é a sociedade. Por ser um movimento de base social camponesa, em geral, a nossa base é muito religiosa. Ou seja, ela tem uma mística que vai se perdendo na cidade por esse consumismo, por essa vida louca que é nas grandes cidades. E, em geral, eu diria que cultivando a boa tradição do pluralismo religioso, porém, na nossa base, pelo que eu conheço, há tendências cristãs das várias correntes. Entre os pentecostais, eu acho que está mais a Assembleia de Deus, que é uma igreja mais de pobre, eu diria. E também nós temos muitos militantes do MST que cultuam as religiões de matriz africana, né? Sobretudo entre aqueles que são de origem afrodescendente, né? Ou que são negros. Então, o movimento tem de tudo, mas isso não há contradição. Eu acho que o principal é eles conseguirem separar. Uma coisa é a luta política, é a luta de classes, que eles se comportam como camponeses. Outra coisa é a fé religiosa, que cada um tem a liberdade de cultuar o que lhe parece melhor, como orientação da sua vida, do seu comportamento. Então, nós não vemos contradições nisso. Desculpe. Vai lá, dona moça. Eu queria saber a sua opinião sobre a Operação Lava Jato e também se você achou que foram suficientes as explicações do ex-presidente Lula a respeito do triplex no Guarujá e do sítio de Atibaia, que, segundo as investigações, teria sido reformado por empreiteiras envolvidas no escândalo. E aí, pegando o gancho, que também queria saber o que você acha da indicação dele para ministro da Casa Civil. Bom, primeiro, eu achei positivo terem convidado ele para ministro. Não pelo fato de ser ministro, nem para aquela besteira que andaram escrevendo de que aí ele teria foro privilegiado. Porque até do ponto de vista jurídico seria uma burrice. É melhor ele responder às acusações que fazem nas instâncias inferiores, porque daí, se ele se sentir injustiçado, ele recorre à segunda instância, à terceira instância. Se ele escolher já o STF, que o STF decide, está decidido, não tem a quem recorrer. Então, o principal que nós vimos foi o sinal que a Dilma deu ao convidá-lo, porque ele se transformaria no coordenador político do governo. E é isso que nós estamos dizendo, inclusive. Se nós conseguirmos barrar o impeachment no Senado, na verdade, o governo Dilma 14 e 15 acabou. Nós vamos ter um outro governo coordenado pelo Lula, que até nos movimentos populares nós brincamos, vai ser o Lula 3. Tá? Porque ele vai ter que coordenar e vai ter que remontar o ministério e vai ter que adotar uma outra política econômica. Tá? Bem, sobre o Lava Jato, há muitas interpretações, há muitas facetas a serem analisadas. Todo mundo de sã consciência nesse país quer punir os corruptos. Porém, o que se viu na Lava Jato é que o juiz Sérgio Moro não seguiu a Constituição e agiu como imperador. Ele escolheu a quem punir. Tem lá denúncias contra o Aécio, nunca se ouviu nenhuma ação da Polícia Federal coercitiva para levar o Aécio. Há outros que estão envolvidos também. O próprio Cunha tem o pedido de cassação dele desde dezembro. Aliás, foi essa a motivação do Cunha de acelerar o impeachment, porque o Janot pediu e até agora ninguém julgou. Então, eu acho que a Lava Jato, embora para a população apareça que é uma medida positiva para caçar corrupto, porém o juiz Moro e a Polícia Federal têm agido de forma discricionária, ou seja, a lei não vale para todos. Vale mais contra o PT do que contra os tucanos. Assim como os processos de corrupção que tem aqui em São Paulo, nos desvios que houve no trem, no metrô,
ou em outras obras públicas que a gente fica sabendo pelo jornal. Na merenda escolar. Na merenda escolar. Ou em outras obras públicas que a gente fica vendo pela televisão ou por jornais, e que a Justiça Federal e mesmo os procuradores não são tão ágeis. Então, eu espero que a Justiça Federal e a Polícia Federal se comportem dentro da lei e para todos. Mas e as explicações do Lula acerca das denúncias? Aparentemente, eu acho que foram plausíveis, né? Ou seja, ele não se apropriou de dinheiro para si. Bom, se uma ou outra empresa quis fazer um agradinho, funciona como é o pagamento de palestras, né? Bom, aos olhos da moral de esquerda e cristã, nós como bom cristão, pega meio mal, né, o empresário pagar 400 mil por uma palestra. Eu confesso que para minha índole, eu nunca me submeteria a isso, né? Porém, o que chama atenção é o seguinte, tá bom, criticam o Lula, transformaram ele em bode expiatório porque ele recebe de palestras das empresas. E o Fernando Henrique, que já faz isso há 12 anos, por que não criticaram? Não? Por exemplo, mesmo em termos de patrimônio, a Carta Capital uma vez denunciou que a fazenda que o Fernando Henrique comprou lá no entorno era saldos de campanha. Não? Mas ninguém investigou. Bom, então o Fernando Henrique pode comprar uma fazenda de 1.200 hectares e não precisa explicar de onde veio o dinheiro. Agora, o Lula, se comprar 2 barquinhos e 2 cisnes de plástico, tem que explicar. Então é isso que eu queria me referir. Se a opinião pública exigir explicação, explique. Mas os dois têm que explicar. E não apenas o Lula. Não? Então eu acho que a população está um pouco confusa por causa disso. Porque há uma perseguição, sobretudo da Globo, contra o presidente Lula. E estão batendo nele há 6 meses e o povo está desconfiado porque faz pesquisa de opinião pública e ele é o primeiro nas pesquisas para presidente. Então a Globo deve estar muito chateada, né? Porque bate. E aí parece aquela piada que nós contamos no interior. Parece o bolo da vovó. Quanto mais bate, mais cresce. Stedley, Gustavo Costa pergunta pelo Twitter. Ele ficou animado com algumas coisas que você disse aí. Olha a pergunta dele. Não é hora de uma paralisação geral da classe trabalhadora? Te agradeço, Gustavo. O que eles não fizeram, você conseguiu fazer. Claro, isso eu defendi sábado no acampamento lá de Brasília. Isso, então. Por quê? Retomando o ponto com o debate aí com o Florestan. O que a burguesia quer no Brasil não é trocar de presidente. O que a burguesia quer é implementar um programa neoliberal para recuperar sua taxa de lucro e ela sair da crise. O povo, se me permitirem, lasque-se. Tá? Então, o poder econômico que financiou os deputados e que financiou o golpe, como o Paulinho da Força disse ingenuamente, está sobrando dinheiro. Tá? Bem, então o que a burguesia quer é aplicar um plano neoliberal. Então, qual é a arma que a classe trabalhadora tem nesse momento? É dizer para a burguesia, olha, nós não aceitamos o plano neoliberal, não aceitamos perder direito e não aceitamos perder salário. Para ela dizer isso claramente para os golpistas, tem que fazer uma paralisação nacional. Para que ela entenda que quem produz a riqueza lá na fábrica, lá no comércio, lá no banco, lá na agricultura, são os trabalhadores. E a única maneira dos trabalhadores dizer, ó, quem produz a riqueza e se eu parar de trabalhar, você não vai ter seu lucro, é fazer uma paralisação. Então amanhã nós vamos ter uma plenária nacional da Frente Brasil Popular, vamos ficar o dia inteiro discutindo. E claro, as centrais sindicais têm um peso importante nisso, né? Porque são elas que organizam na fábrica os trabalhadores. E nós vamos discutir a viabilidade de nós construirmos uma paralisação nacional, escolher um dia e parar todo o país. Agora, antes da votação do tem Senado. Mobilização? Você acha que eles estão mobilizados para isso, com tanto desemprego? Você acha que vai haver uma adesão? É esse o termômetro que nós vamos levantar amanhã. Eu acho que tem muitos sindicatos que têm base organizada nas fábricas, né? Como aqui no ABC, no Vale do Paraíba, mesmo no Rio de Janeiro, os petroleiros da Petrobras, se quiserem, eles param a Petrobras. Né?
nós na agricultura temos condições de parar as estradas, para o transporte das mercadorias. Então, mesmo que não seja uma adesão total, mas o ano passado nós já fizemos uma paralisação dessa, né? Vocês estão lembrados? Acho que foi lá por junho, e a cidade de São Paulo ficou um grande feriado. Então, a classe trabalhadora tem possibilidade de se manifestar. O que é preciso é escolher bem o dia e sinalizar para os golpistas. Se vocês pensam que é só fazer uma política econômica neoliberal, não se esqueça, quem produz a riqueza não é vocês, é os que trabalham. E os trabalhadores acho que estão se conscientizando e estão percebendo o que há por trás do golpe. Espero que a TV Brasil ajude. Expliquem para a população qual é o plano real do Temer de privatizar a Caixa, de privatizar o Banco do Brasil, de privatizar o pré-sal. Tudo isso vai representar desemprego, de aumentar a terceirização, né, de flexibilizar a CLT. Teve um deputado desses, um empresário desses, eu li no Valor, que o cara ridicularizou nossas férias de 30 dias. Ele disse, na China as férias é 13 dias. Nos Estados Unidos depende do contrato de empresa em empresa. E por que o brasileiro precisa ter férias de 30 dias? Olha, eu poderia perguntar para esse empresário se ele não tira as suas férias de 30 dias para ir com a família para Paris, como eles são acostumados a fazer. Agora, trabalhador tem que ficar o tempo inteiro. Então, olha, eles querem mexer até nas férias, que é um direito sagrado. Querem aumentar o tempo de aposentadoria. Olha que loucura. Todo o processo civilizatório da humanidade é você trabalhar menos. Para no final da tua vida, você ter mais tempo para o lazer, para a cultura, para os teus netos. Bom, aqui no Brasil eles estão defendendo que tem que aumentar a aposentadoria, idade mínima 70 anos. Né? Inclusive para o campo. Não, com esse desemprego que você tem estrutural, se você jogar a aposentadoria por 70, você vai ter um desemprego assim, que vai explodir assim. Uma coisa, queria falar um pouco de domingo. Porque tem uma questão desse domingo que eu acho que é a questão que fica, que é o seguinte, um réu acusado de 5 contas na Suíça comandou um espetáculo. Como é que pode um réu, uma pessoa que só não é investigada, não sabemos por quê, é a pessoa que deu início, proclamou o resultado, chamou as votações, organizou tudo aquilo. Esse cara é réu. Esse cara, em situações normais, ele estaria fora dali. Como é que você explica a sobrevivência dele e o que você acha que vai acontecer com ele? Espero que ele seja punido o mais rápido possível. Agora, eu não boto a culpa no Cunha. O nosso papel é denunciar, assim como você está denunciando. Agora, a responsabilidade pelo papel do Cunha no domingo é do STF. Viu, seus ministros? Vocês pensam que estão isentos? Na pior das hipóteses, algum dia nós se encontramos no inferno. Mas o STF é responsável pela continuidade do Cunha. Ele deveria ter agilidade de acelerar esse processo e julgá-lo. Porque não há outra instância para julgar o Cunha, já que ele manipula até a comissão de ética. E apareceu lá a deputadazinha, ai meu rei, estou aqui para votar contigo. A coitadinha, nós ficamos apenados, cara. Acho que é a única deputada negra que nós temos. Mas o PT também é um pouco responsável, né, pela existência do Cunha na presidência da Câmara, quando o PT não negociou ali na eleição. Aí são táticas parlamentares que é mas difícil. Que deram um a tremendo culpa estrago, maior do né? PT é a política econômica do governo Dilma. Aí sim eles erraram, porque foram perdendo a base social, assumindo um programa neoliberal. Entendeu? Aí está o erro. Agora, como é que os deputados se comportam lá no parlamento? Isso pode ser explicável, né? Nós arriscamos essa tática, mas não deu certo, né? É aquela história do jogo de futebol, né? Ninguém entra para perder. Não, eu montei meu time assim, né? Como o Palmeiras vive se justificando. Custou caro, essa estratégia errada custou super caro. Você acha que a Lava Jato para se houver um novo governo? O que eles estão dizendo nos jornais é que o acordão com o PMDB e com o PP, olha o ridículo, né? O campeão de denúncias, é o campeão de indiciados. É o partido que mais recebeu propina das empreiteiras na Lava Jato, 118 milhões. E pior, todos os deputados do PP receberam. Todos. Né? Bom, então, e agora todos eles votaram pelo impeachment, com exceção de 4. E falando então, no combate à corrupção, né? O que dizem é que o PP fez um acordo.
eu vou votar no Temer e o Temer garantiria a anistia lá no Lava Jato. E a mesma coisa com o PMDB, né? Que o grande traidor do impeachment, aqueles 20 votos que faltaram, foi do PMDB. Eu acho que só 6 deputados votaram contra o impeachment. Então aí também parece que há um acordo para anistiar o Cunha, tal. Mas a sociedade brasileira, e você que está em casa nos acompanhando sabe, a sociedade brasileira não vai aceitar. Não vai aceitar que haja uma anistia no Lava Jato, não vai aceitar que haja anistia no Cunha, né? E por isso nós vamos para as ruas. Pessoal, se prepare. Você sabe uma coisa que eu acho interessante, até como experiência de vida já, né, de tantos anos no jornalismo, é saber que essas denúncias todas de corrupção, elas apareceram na minha vida várias vezes, do Paulo também, e nunca teve interesse dos grandes jornais e grandes emissoras de televisão em fazer a investigação, e nem denunciar, e nem interesse da Polícia Federal, e nem interesse dos governantes, e nem interesse de ninguém. Né? Eu temo que isso volte a ocorrer. Você acha que o Brasil vai aceitar isso? Você acha que eles vão esconder de novo para baixo do tapete o que vem ocorrendo nesse país há muitos e muitos e muitos anos? Bom, primeiro, a corrupção ela é uma patologia sistêmica do modo capitalista de governar. Em todos os países capitalistas, e no Brasil, desde que aqui chegou Pero Vaz e Caminha, sempre houve corrupção. Ou seja, tem uma parcela da burguesia brasileira que sempre procura se apropriar dos recursos públicos para enriquecer. Ou pelas vias legais, ou pelas vias escusas. Nós estamos acostumados a chamar de corrupção só quando é pelas vias escusas. Mas quando ela faz um cartel e muda o preço, também não é uma corrupção. Só que isso é legal, né? Disputou edital. Ou quando cobra juros de 300% ao ano. Ou quando o Banco Itaú cobra 300% de juro sobre o cartão de crédito, isso também é uma roubalheira, né? Então, a corrupção é endêmica do sistema. Agora, aqui e acolá, quando eles exageram, a população se rebela. E eu acho que, nesse caso, a população não vai aceitar botar panos quentes sobre esses 100 deputados que estão arrolados na corrupção lá das empreiteiras. Stedley, durante o governo Lula, muito se falava da retórica do ex-presidente do nós contra eles. Eu queria saber como é que você avalia, de que maneira essa coisa, o Fla-Flu acabou incendiado por esse discurso do Lula durante os 8 anos de gestão dele? Primeiro, eu discordo. O Lula, como ele mesmo assume, ele sempre fez o discurso do paz e amor. E o governo dele, na essência, vamos abandonar a retórica, o governo do Lula foi um governo de conciliação de classes. O projeto do neodesenvolvimentismo, ele foi um sucesso do ponto de vista econômico, porque a indústria cresceu, gerou emprego, o Estado recuperou seu papel na economia e houve distribuição de renda. Isso é inegável. Mas esses pilares fazem parte de uma proposta de governo de conciliação de classes, onde todas as classes estão no governo. E é verdade, e assim foi. Estavam os banqueiros com o seu Meirelles, estavam os industriais com o seu José Alencar, com o dono da Sadia, que inclusive usava o ministério em proveito próprio, né? Estava a classe média, estavam os intelectuais com o Gilberto Gil e estavam os trabalhadores também. Então foi um governo de conciliação de classe. Então nós não podemos acusar o Lula de ter atiçado a luta de classe. Ao contrário, ele foi um apaziguador. Agora, o que aconteceu depois com a Dilma? E é isso que eu acho que nós temos que refletir. O rompimento da conciliação de classe não foi porque algum governo, ou porque ela não tem, como disseram, ela não recebe bem os parlamentares. Não tem nada a ver com a personalidade da Dilma. Cada pessoa tem o seu jeito, o seu temperamento, e não é o cargo que vai mudar o temperamento. O que mudou no governo Dilma é que a crise internacional do capitalismo e as condições do desenvolvimento aqui no Brasil fez com que a economia parasse. Faz 3 anos que a economia não cresce. Houve uma desindustrialização. Olha o que significa em termos de mudanças.
Na década de 80, a indústria pesava 50% do PIB. Hoje pesa 9%. Né? Então, essas mudanças romperam aqueles pilares da conciliação de classes, da possibilidade de todos ganhar. Entendi. Queria fazer uma última pergunta. Como dizia o Lula. Uma coisa que eu senti falta no domingo foi a falta de um plano B. Parecia que estava tudo dando certo, de repente a votação não deu aquilo que se esperava e não se tinha uma resposta. Você acha que desta vez vai ter um plano B caso o Senado não corresponda às expectativas? O plano B é o STF, entendeu? Isso do ponto de vista dos procedimentos institucional. E o nosso, dos trabalhadores, é continuar na rua. A classe trabalhadora não pode se iludir com o parlamento, porque o parlamento é o palco do teatro da burguesia. Não pode se iludir com o judiciário, que lá eles são os imperadores. Que o poder judiciário no Brasil, você sabe que está em casa, é o único poder ainda não republicano. O cara faz um concurso e você acha. Ué, está na Constituição que todo poder deve emanar do povo. No caso do judiciário, emana de um concurso, não do povo. Então isso está errado. O poder judiciário no Brasil continua monárquico, não é republicano, não emana do povo. Então, não é no campo judiciário que nós vamos ter. Onde é que é o espaço da classe trabalhadora exercitar o seu poder? É nas ruas. Então nós temos que continuar se mobilizando, conscientizando os trabalhadores, trazer essa maçona que ainda não veio para a rua, trazer a juventude que ainda não veio para a rua e na rua explicitar. Foi assim que nós conquistamos as diretas já, foi assim que nós conquistamos a Constituinte de 88, ou seja, não há outro espaço. Como é que nós podemos imaginar hoje, para os mais jovens que não acompanharam aquele período? A Constituinte de 88, que foi a melhor Constituição que nós construímos até hoje, e que de lá para cá a burguesia só fica tentando piorar, nós tínhamos 16 deputados de esquerda, entre 513. 16! Bem, entendeu? Então, por que nós mudamos? Porque vamos para a rua. Agradecemos nosso convidado de hoje, o dirigente do MST e da Frente Brasil Popular, João Pedro Stedley. Agradecemos também a jornalista Júlia Dualib e a Florestan Fernandes Júnior. E agradecemos especialmente a você que está nos assistindo. Para saber mais sobre o Espaço Público, entre no site da TV Brasil. E na próxima terça-feira, mais um Espaço Público às 11 da noite. Até lá!